galerinha da terceira série do ensino médio da Copel. Agora a gente vai fazer uma correção de uma das atividades que eu passei para vocês. Peço que vocês peguem a atividade de vocês, conforme eu vou falando, vocês vão encontrando, vão analisando, vendo as respostas, o que erraram, o que acertaram, o que está incompleto. Então, a gente vai começar falando sobre as cerâmicas marajoaras, que no início elas tinham a função de urna funerária. Com o passar do tempo, passou-se a utilizar essas cerâmicas para materializar a técnica e passou-se a ter agora uma função utilitária. Ela vai ter uma utilidade. Algumas transformações das funções da arte na atualidade é com a reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem, como é o caso do artista Jaime Prades, que construiu uma árvore gigante de madeira com material encontrado no lixo. Então ele busca resgatar essa questão da responsabilidade ambiental e consegue transformar lixo em grandes obras de arte. As funções da arte só poderão ser analisadas se estiverem dentro de um contexto. E essas funções, elas são divididas em três categorias: pessoal, social e físico. São esses três contextos. Então, para desempenhar a função social, a arte ela precisa, além de abordar aspectos da vida coletiva, ela precisa também atingir grupos que se identificam com aquela situação. Já na função pessoal, o que o artista pretende expor é as suas angústias, seus sofrimentos, suas conquistas, suas alegrias, suas saudades, enfim, as suas emoções. Uma obra de arte que exerce uma função física são aquelas obras criadas para exercer algum tipo de serviço à sociedade. Então, nessa atividade, eu coloquei para vocês a questão da pop art, da artista Nazaré Pacheco, a arte majoara, e aí vocês teriam que identificar o que seria cada função. Então, essa da Gillette, ela é uma arte mais pessoal, ela está mostrando a questão da sensação, das sensações, das emoções da artista. Essa outra, que é da imagem da Coca-Cola, da pop art, é uma função social, está vendendo um produto. E esse vaso, essa arte marajoara, ele já tem uma função física, porque ele está tendo uma utilidade. Aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre a dança. Então, o povo primitivo, ele dançava por inúmeros motivos. Entre eles, a caçada, a colheita, a alegria, tristezas, rituais aos deuses, casamento, homenagear a natureza, para anunciar uma guerra, para comemorar a descoberta de algo. Então, eram inúmeros os motivos para se praticar a dança. Fosse ela por prazer, por lazer ou para ostentar riqueza. A cultura santarém, ela corresponde aos vestígios culturais encontrados lá no estado do Pará. Então, todo vestígio cultural encontrado lá no Pará, a gente vai chamar de cultura santarém. O escritor indígena Ailton Krenak, em sua obra O Eterno Retorno do Encontro, retrata a continuidade histórica do contato cultural entre ocidentais e indígenas. As civilizações pré-colombianas que se desenvolveram aqui na região da Mesoamérica, onde hoje é México, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, é uma civilização pré-colombiana e dentro delas temos a civilização asteca e a civilização maia, que foram consideradas bastante avançadas pelos europeus, que com elas travaram o primeiro contato. Algumas características dessas sociedades avançadas são: as grandes cidades dessas civilizações, elas possuíam um grande sistema de infraestrutura, tendo desenvolvido grandes templos, grandes vias e praças para comércio e poderiam comportar até 100 mil habitantes dentro dos seus domínios. Já na narrativa da descrição de um ritual de sacrifício de uma virgem, que é realizado pela antiga civilização inca, essa virgem, ela representa a oferta que o chefe de Cusco, que é a capital dessa civilização, Tupac Inca, fazia ao Deus Sol, que era considerado a fonte do poder político e de todo o elemento vital da natureza, para ser purificado das impurezas que acreditou ter contraído ao longo do ciclo de 4 anos. Sobre a arte egípcia, as grandes manifestações da arquitetura egípcia foram os magníficos templos religiosos, as pirâmides e também os hipogéus e os mastabas. A cultura egípcia, ela obedecia a uma orientação predominantemente religiosa. Eram numerosas as estátuas esculpidas com a finalidade de ficar dentro dos túmulos. A escultura egípcia,
ela vai atingir seu desenvolvimento máximo com os sarcófagos, esculpidos em pedra e também em madeira. A cultura egípcia, ela foi profundamente marcada pela religião e pela supremacia política do faraó. E esses dois elementos exerceram grande influência nas artes, seja ela na arquitetura, escultura, pintura, literatura e também na atividade científica. A gradação, a mistura de tonalidades e o claro e escuro não eram utilizados nessas obras. A função das pirâmides do Egito era preservar o corpo sagrado da decomposição, pois os egípcios, eles acreditavam que o corpo tinha que ser preservado a fim de que a alma pudesse continuar vivendo no além. E se esse corpo apodrecia, a alma não viveria mais nesse além. Por isso, eles impediam a desintegração desse cadáver, graças a um elaborado método de embalsamar ou embalsamento e enfaixar em tiras de pano e depois colocava num complexo de monumentos bastante imponente e importante para os egípcios, que são as famosas pirâmides. Nós temos aqui também duas imagens, do escriba sentado e também do discóbulo, que são duas imagens que eu coloquei para vocês e para vocês me retratar sobre elas. Então, quanto à anatomia humana, a escultura egípcia, ela revela uma representação bem estilizada e bem simplista, enquanto que a grega, ela vai evidenciar uma maior fidelidade com uma sensação de movimento. Para os egípcios, a escrita era de fundamental importância para as questões administrativas e fiscais para o Estado, sobretudo na elaboração dos relatórios relativos à coleta e o armazenamento de alimentos. Então, os Jogos Olímpicos, eles constituem, além de um significativo evento, era um fator de confraternização entre essas cidades gregas. Um dos princípios arquitetônicos estrutural modificado ao longo da história por concepções religiosas, políticas e artísticas, a gente vê aqui também na Grécia. E uma das principais expressões da arte grega, o teatro, ele vai ter suas origens ligadas às comemorações dionísicas, ao deus do vinho, ao deus Dionísio, que são festas em homenagem a esse deus. Aí vai surgir dois gêneros clássicos do teatro grego, que vai se originar desses festivais dionísicos, que é a tragédia e a comédia. A tragédia tem que fazer com que o espectador sinta medo, sinta vontade de chorar, sinta tristeza. A comédia já é algo onde o telespectador ele tem que sentir alegria e perceber aquele sarcasmo. A arte grega, ela construiu um espaço significativo na história do mundo ocidental. Sobre essa arte, a gente pode dizer que teve na arquitetura obras de destaque, em que um dos princípios básicos era a harmonia das formas. E aí eu coloquei aqui para vocês 3 colunas gregas, as dóricas, as jônicas e as coríntias. É nessa ordem. Então, em relação a essa arte produzida no Paleolítico, como a gente já viu, na questão no âmbito da magia, o estilo ele era realista e naturalista. Além disso, na descrição fiel dos fenômenos observados, a atitude do artista era tentar ser mais objetivo possível. E esses artistas, naquela época, talvez tenham sido venerados como sábios, como mágicos e se tornado líderes do grupo como dotados de dons excepcionais, portadores de uma força vital e capazes de estabelecer comunicação com as forças da natureza, sendo dispensados de todas as tarefas da comunidade. Essas pinturas rupestres, elas têm diferentes datações, o que indica que a região foi habitada de forma ininterrupta por mais de 40 mil anos e seus autores pertencem a diversos grupos étnicos. As pinturas, elas não são homogêneas e nem padronizadas. As temáticas variam tanto quanto o estilo, quanto a composição das figuras e as técnicas de registro. Os especialistas, eles classificam essas pinturas em tradição nordeste, tradição agreste e tradição geométrica, entre outros. Então aqui eu espero que com esse meu breve comentário vocês tenham conseguido fazer a correção da atividade
e ter analisado onde foi que vocês erraram, onde foi que vocês acertaram e com isso vocês terem noção de onde é que está mais as dúvidas e onde precisa focar um pouquinho mais nos estudos.